Bom dia, pessoal. Bom dia, nós vamos dar início aqui, então, a esse momento muito especial. Tá dando para ouvir bem? Mais alto? Agora melhorou? Então tá. Antes de apresentar aqui o nosso palestrante, eu queria fazer menção ao professor Rogério, professor de História, que está à frente de um projeto de audiovisual, e ao professor D'Ambrosio, coordenador do curso técnico em meio ambiente, e os dois que estão promovendo e possibilitaram, né, a gente estar nesse momento aqui. Então, queria fazer um agradecimento especial aqui aos dois, né, que estão trazendo o professor Sofiati para o Campus Bom Jesus e para Bom Jesus como um todo. Eu fiquei com a missão de fazer essa apresentação em nome deles e primeiro agradecer ao professor, claro, né, a disponibilidade de estar aqui com a gente, trazer um pouco do seu conhecimento, dos seus estudos ao longo desse tempo. A maioria, eu acredito que talvez seja desnecessário fazer a apresentação do professor Sofiati, mas como a gente tem aqui muitos jovens, eu acho que é interessante, vou tentar fazer um resumo muito simplificado, acredito que ele vai falar um pouquinho. O professor Sofiati é formado em História, com vasta produção intelectual nessa área, né? E como ele mesmo descreve, ele trabalha com a história social, com ênfase em história ambiental. E hoje a gente vai encontrar que ele se auto-intitula ex-historiador, que eu acho que é um conceito muito interessante, né? E aborda uma realidade que a gente precisa debruçar sobre ela. Então, eu queria rapidamente dizer que ele trabalha tanto na parte como professor da UF, né, professor do curso de Serviço Social em Campus, hoje aposentado, mas sempre continua em contato. Professor também escreve, né, desde sempre, né, professor? E tem muitas publicações, muitos livros publicados em diversas áreas, inclusive sobre o Noroeste Fluminense. Então, quem ainda não leu, fica o convite. Ele também escreve para vários jornais, ainda jornais que estão ativos, né, como Folha da Manhã. Fica o convite também, podem procurar na internet, vocês vão encontrar muito material. E a sua atividade ecologista também, que ela está sempre incorporada ao seu pensamento, à sua atividade. Antes de passar a palavra para ele, que ele vai apontar, eu queria fazer duas menções muito especiais de a gente estar aqui com o professor, porque eu acho que tem um histórico do professor Sofiati aqui com esta casa. Quando ela ainda era o CETAIB, Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges, da Universidade Federal Fluminense. Então, eu quero rememorar aqui, né, o projeto Managé, né, professor? Que na década de 90, ele surgiu a partir do Colégio Técnico Agrícola, uma provocação que o colégio, sempre na sua atividade extensionista, teve com alguns pequenos proprietários rurais que vieram aqui ao campus para conversar e solicitar alguma ação na recuperação dos peixes do nosso rio, porque eles estavam percebendo que esses peixes estavam diminuindo em quantidade, em tamanho. A partir dessa discussão, o pessoal entrou em contato com a Pró-Reitoria de Extensão, fizeram grandes discussões, chegaram à conclusão que só o trabalho de repovoamento não bastaria, não resolveria, tinha que ser um trabalho muito mais amplo, e isso deu origem, deu pontapé ao projeto Managé. O professor Sofiati foi ativo, né, muito atuante no projeto, depois acredito que ele vai comentar um pouco sobre isso. E ele, quando chegou aqui, estava relembrando que aqui era um ponto, né, meio que de partida para muitas atividades. Então, a gente tem esse histórico da presença do professor aqui na nossa região, já desde aquela época. E mais um registro que é o primeiro curso de graduação que nós tivemos em Bom Jesus, se eu não me engano, que foi em 2003, o serviço social que começou a ser ofertado aqui no Campus Bom Jesus, na época, Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges. E o professor Sofiati foi um dos professores, a própria Érica estava aqui lembrando, a nossa colega aposentada Erdelina também foi estudante. Nós temos hoje vários profissionais da área de serviço social atuando em Bom Jesus, que estudaram nessa instituição naquela época, hoje estão aí formados, atuando, ajudando a nossa região nessa área, e o professor teve um papel muito importante naquele momento. Então, eu queria fazer esse registro, né? O professor tem um estudo muito amplo sobre a nossa região. Agradecer muito, professor, a sua vinda, e espero que nós retomemos e o senhor possa voltar outras vezes para estar conosco. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu agradeço muito as palavras da professora Paula. Acho até que um pouquinho de exagero, talvez, né? Que na verdade não me sinto tanto assim.
Agradecer muito o convite que me foi feito para estar aqui. Eu acredito que vocês devem saber que um professor aposentado que não aceitou a aposentadoria fica contente de ser lembrado, né? Eu me aposentei em 2011, mas naquele momento é que eu falei, agora é que eu vou começar a trabalhar. E eu vi muitas pessoas, muitos colegas meus entrando em depressão por conta disso. A aposentadoria é como se tivesse encerrado a carreira. Saiu de sala de aula é como se tivesse saído da vida. Eu falei, agora é que eu vou começar a fazer as pesquisas que eu planejei fazer e não conseguia fazer, não porque o magistério seja algo que impeça totalmente, mas a gente sabe que o dia a dia do magistério não deixa a gente desenvolver os projetos como a gente pretende, né? Então eu escolhi esse caminho e estou muito contente com ele. Eu queria só mais uns 20 anos de vida, né, para poder fazer tudo que eu pensei em fazer, e eu acho que não vai dar, porque quando eu começo a fazer colocar em prática alguma coisa que eu planejei, aquilo dali nasce um outro projeto que me leva a outro, que me leva a outro, isso não vai acabar nunca. Então, no final das contas, a vida termina e a gente não consegue. É aquilo que o poeta falou, a vida é breve e a arte é longa. Então, na verdade, eu agradeço muito, porque eu trabalhei aqui uns 5 anos, mais ou menos, né? Aqui nasceu o Projeto Maragé, do qual eu participei. Eu estive aqui por conta da audiência pública da hidrelétrica de Rosal. Trouxe, inclusive, para a biblioteca, trouxe o RIMA de Rosal, né? Trouxe vários livros também para fazer doação, livros que talvez não sejam pertinentes à região, mas de qualquer maneira numa biblioteca a gente encontra de tudo, né? Então são vários livros que eu gostaria de mostrar no final, ou não sei se mostro agora, eu não sei o que vocês acham melhor, né, de eu apresentar, mas eles estão aqui à disposição. No mais, o que eu posso fazer? Eu tenho que pedir primeiro desculpas, né? Desculpas porque eu acho que eu sou meio atrevido de estar aqui falando sobre a questão ambiental, na medida em que, como falou a professora Paula, eu sou formado em História. Eu entrei, fiz mestrado e doutorado em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, num curso de História Social. E quando cheguei lá, eu fui mal recebido, evidentemente, porque na década de 90 ninguém podia admitir, professor nenhum, que eu trabalhasse com História Ambiental, ou Eco-História, como eu chamo, num curso de História Social. Então eu sofri dificuldades, mas eu consegui levar adiante esse projeto e depois me dediquei bastante a ele, integralmente a ele. Quer dizer, me dediquei a, primeiro, colocar a natureza como sujeito de história na relação com as sociedades humanas. É algo que é mais recente, eu diria que data dos anos 70. Na França, nos Estados Unidos, no Brasil chegou mais tarde. Mas esse tipo de relacionamento sempre existiu, mas não como história. Quer dizer, a história não assimilou isso. Quando a gente fala em história, a gente fala trata das relações dos seres humanos, das classes sociais, dos estados, né, na dimensão diacrônica, quer dizer, na dimensão temporal. Agora, colocar a natureza como sujeito na relação com as sociedades humanas é alguma coisa que não cabe em história, porque a natureza não pensa, a natureza não tem ideologia. Mas, de qualquer maneira, essa questão foi levantada na medida em que a crise ambiental foi se aprofundando. Eu me lembro muito bem de um artigo que eu li em 1969 dizendo isso. A gente tratou muito da história enquanto relações entre pessoas e não levou em consideração que por fora, correndo por fora, nós estávamos destruindo a natureza, havendo uma relação destruidora entre a humanidade e a natureza. Quer dizer, não é a humanidade propriamente. Eu vou até dizer melhor isso, precisar melhor isso, porque na verdade é uma determinada economia que está se relacionando com a natureza de uma forma predatória. Essa relação sempre existiu, mas em outros tipos de economia. Quer dizer, essa economia que a gente vive hoje em dia é uma economia que considera que a natureza
por um lado, é infinita no momento de fornecer recursos. E por outro lado, é infinita no momento de absorver os dejetos, que o processo produtivo acarreta. Então, daí, essa crise ambiental, é queimar a vela pelos dois lados. E o que isso tem a ver com a bacia do rio Itabapoana? Tem a ver tudo, como qualquer outro rio que a gente encontra no Brasil. Em menor escala, os rios amazônicos, mas já estão caminhando para lá. E esse processo é assim, uma espécie de processo de ocidentalização dos rios. Quer dizer, é colocar os rios de um ambiente, de um continente que os europeus não conheciam, dentro da concepção ocidental. Isso foi apontado por Sérgio Buarque de Holanda, foi apontado por Gilberto Freire, transformar os rios de tal maneira que eles se tornem quase que desconhecidos quando a gente compara com o que eles eram. Se a gente examina o rio Itabapoana, que a gente tem poucas informações, no passado com o que é atualmente, é bastante diferente. O rio Paraíba, o rio Muriaé, o rio Itapemirim, o rio Macaé, todos eles estão passando por esse processo. Então, primeiramente, eu queria mostrar, que eu acho que todo mundo já sabe disso, mas eu tenho que repisar, porque é o que eu posso fazer. Primeiramente, é o que eu falei para a Érica, né? É a questão da gente andar e não saber onde está pisando. Eu vejo isso, eu vi com professores da UF mesmo, lá em Quissamã, andarem, e eu perguntei, vocês estão onde? A gente está no canavial. Eu falei, no canavial tudo bem, eu sei que é o canavial. Eu pergunto, qual é o substrato, qual é? Isso aqui é planície. Eu falei, não é, pois é, não é planície. Mas cana só dá em planície. Eu falei, não, que tipo de planície? Dá na restinga também, pode ser uma, dá na restinga, dá na planície aluvial, está dando em Tabuleiros aqui, pode ser na zona serrana também. E as pessoas não sabem, mas isso não importa. Eu falei, não importa, para mim importa agora. Para mim importa conhecer o ambiente, o contexto em que as coisas estão acontecendo. Então a gente tem aqui uma espécie assim, é engraçado, né? Um engenheiro, quando vai fazer uma escada, começa pelo primeiro degrau. E o último degrau está no final da obra. Mas aqui na natureza começou a construir a obra pelo último degrau e depois foi descendo. Quer dizer, o degrau mais antigo é o mais alto, o degrau mais novo é o mais baixo. O degrau mais ou menos está no meio do caminho. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui, acho que sim, né? Vamos ver. Para cá? Tá. Primeiramente, a gente tem 3 degraus assim, básicos aqui na região. Vocês saberem, quer dizer, já sabem. Primeiro, cristalino, que é aqui, é a zona serrana. A zona serrana é muito antiga, é para mais de 600 milhões de anos. Como é que vocês vão saber essa zona serrana? Porque tem pedra? A pedra é um bom indicativo, mas isso não significa que encontrando pedra a gente está na zona serrana. Se a gente chega, por exemplo, em Barra do Furado, que é um território novo, a gente vai encontrar muita pedra, mas pedra jogada pelo ser humano no mar. Então aquilo não vale, porque é uma intervenção humana no mar. Então a gente tem primeiro isso, e depois, descendo mais, quando a gente chega em São Francisco de Itabapoana, por exemplo, Tabuleiros, em grande parte, a gente vai encontrar, e Restinga também, que é uma formação mais nova, ou menos antiga, que se calcula atualmente, segundo uma geóloga muito conceituada nesse plano, em torno de 5 milhões de anos. E a planície fluvio-marinha, que foi formada recentemente, depois do último avanço, que aqui fica difícil. O mar subiu bastante, né, entre 7 mil e 5 mil, subiu bastante, chegou até num ponto que, por exemplo, Lagoa de Cima, que talvez seja pouco conhecida, que é Lagoa de Cima na região, o mar chegou até lá. Ou seja, hoje o pessoal reclama que o mar está ameaçando a praia de Atafona, está ameaçando São João da Barra. Eu falei, olha, São João o território do município de São João da Barra nem existia. Então é uma questão de, mas você está contra a gente, você está querendo que a gente perca as nossas casas? Isso aconteceu comigo. Fui uma vez fotografar a foz do Rio Paraíba
E uma colega minha, já idosa, me chamou: ô, Sofiati, vem cá. Aí eu fui lá: bom dia, me diz uma coisa, você acha que o mar vai pegar a minha casa? Eu olhei para o mar, olhei para a casa e falei: olha, eu não sou especialista, mas eu acho que vai, dona Dilma. Como é que você fala isso comigo, rapaz? Eu que passei a minha adolescência aqui, que namorei aqui, que noivei aqui, que tenho uma casa aqui. Eu falei: desculpe, eu não estou querendo que o mar pegue a sua casa. Eu só estou dizendo, a senhora me fez uma pergunta, eu estou respondendo. E o mar foi lá e pegou mesmo. Derrubou a casa dela e ela disse que eu roguei praga. Então, isso é uma questão que as pessoas entendem pouco. Acho que a gente está querendo que isso aconteça. Eu não estou querendo, mas a dinâmica atual é isso. O nível do mar está se elevando, né? E o mar está se tornando mais violento. E, por outro lado, a Foz do Rio, Paraíba do Sul, está perdendo a competência de enfrentar o mar e já fechou. A Barra de Atafona está fechada, virou uma lagoa. E em outros lugares do Brasil isso acontece também. Está acontecendo também de Barra de Rio ficar fechado e virar uma lagoa comprida. Aí a gente leva em conta que no passado o mar avançou muito mais. A região dos lagos, o mar avançou muito. E a região dos lagos é uma região nova, praticamente nova em termos geológicos. Já vamos botar 5.000 também, em torno disso. 5.000 para baixo, descendo. Então, e no final é isso. Bom, agora, a vegetação que recobre isso. Eu acho que eu passei muito longe. O que houve? Não era isso que eu queria passar. Não era isso. Será que eu... não, está aqui, está certo. Não. Engraçado que eu estou vendo aqui. Acho que eu vou pedir ajuda. Não, tá bom. Não era isso. Bom, vou pegar aqui, tabuleiro. Vou pegar tabuleiro. Vocês verem, na verdade era isso, tabuleiro. Agora eu entendi. Tá certo, aqui o embasamento cristalino é isso aqui. Quer dizer, a gente vê as montanhas, aqui é norte fluminense, noroeste fluminense. A gente vê um rio ali, cruzando. Pode ser que seja o rio Itabapoana, nós temos aqui conhecedores do rio. Mais abaixo nós temos aqui os tabuleiros, o tipo de formação que foi encontrada pela primeira vez quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. A gente vai ver que na carta de Pero Vaz de Caminha consta que eles viram o quê? Primeiramente praia e barreira, no fundo montanha, que era o Monte Pascoal. Nós estávamos vendo isso. E finalmente aqui está a cidade de Campos, na planície fluvial. Mais adiante São João da Barra, que está em cima de uma restinga. A gente pode ver mesmo que nós não temos montanhas, né? Agora, o tipo de vegetação que recobre isso, a Mata Atlântica. Aqui na margem esquerda, o mais comum é encontrar Mata Atlântica estacional semidecidual. Quer dizer, é um tipo de mata que perde cerca de 20 a 50% das folhas em período de seca. E que volta a ter. Eu tive uma experiência com isso do lado do senador professor Darcy Ribeiro, num helicóptero, tentando convencer o senador a apoiar a criação, a determinar a criação de uma unidade de conservação em São Francisco de Itabapoana. Nós chegamos no inverno. Ele pediu para o helicóptero descer e falou: olha, essa floresta não serve para nada porque ela está morta. Eu falei: não, senador, essa floresta não está morta, ela simplesmente está sem folha porque é inverno. Ele falou: não, a única coisa que presta aqui é esse casarão. O casarão caiu, a floresta voltou a ter folha, né? E a gente vai encontrar essa floresta que está aqui, que hoje em dia é protegida por uma unidade de conservação. É a antiga Mata do Carvão, que é uma mata estacional semidecidual, protegida por uma estação ecológica estadual. Então esse tipo de floresta é que domina mais aqui. Na margem direita do Rio Paraíba, que a gente pode tomar como um eixo divisor, né, a gente vai encontrar uma Mata Atlântica ombrófila densa, quer dizer, uma Mata Atlântica que é verde o ano todo. Então eu acho que esses fundamentos são básicos para a gente saber por onde a gente está andando, né?
Indo mais adiante, um outro terreno que está mais presente do lado, na margem esquerda do rio Itabapoana, né, que é a Restinga das Neves, ou Restinga de Marobá, ou Morobá, as pessoas falam, e que está ameaçada também, muito fortemente ameaçada por um grande projeto portuário. E finalmente a gente vai encontrar o manguezal, que fica na foz do rio Itabapoana. O manguezal é aquele ambiente que se desenvolve em estuário de rio que está na zona intertropical, que precisa de água doce e água salgada, misturada, água salobra, né? Essa mistura de água. Nós temos ainda um manguezal expressivo do lado do Espírito Santo, do lado do Rio de Janeiro já não é tanto assim. Bom, depois a colonização da região começa pelo rio Itabapoana. É interessante ler a correspondência do donatário da capitania de São Tomé, Pedro de Góes, que explorou primeiramente o rio Paraíba do Sul à procura de um lugar para se estabelecer. Não encontrou. Ele não deve ter ido muito longe, ele deve ter ficado só na planície mesmo, talvez tenha achado que ali tinha muita água, era muito úmido e não era muito protegido. Então ele foi mudando de rumo até chegar à foz do rio Itabapoana. E ele escolheu aquele ponto para instalar um primeiro núcleo de colonização, que recebeu depois o nome de Vila da Rainha. E a gente vê que ele escreve cartas para o rei de Portugal, escreve cartas para o sócio dele em Portugal, e até diz aqui, ele dá detalhes da casa do sócio em Portugal para explicar como era isso aqui. Então, quando houve aquela descoberta arqueológica, descoberta não, um levantamento arqueológico do Porto da Limeira, e se falou que ali era a Vila da Rainha, ali era a Vila da Rainha sim, na medida em que fazia parte da Vila da Rainha, mas a Vila da Rainha estava na costa. Aí as pessoas falam, bom, isso aí é um bairrismo seu de achar que o mais importante é onde você mora. Não, não é essa a questão, é a questão da lógica colonial. Ninguém, como eu falei aqui agora há pouco, não havia helicóptero na época. Ninguém chegou da Europa e foi direto para o interior. Ninguém descobriu o Brasil, ninguém descobriu. Nenhum europeu chegou ao Brasil por Minas Gerais. Tá, então isso é uma questão, não é de preferência, é uma questão de lógica colonial mesmo. Chegou na costa e na costa instalou os primeiros núcleos. Esse primeiro núcleo da Vila da Rainha, com essa extensão do Porto da Limeira, mais acima, onde existe a última cachoeira, que a gente chama de primeira cachoeira, mas é a última porque o rio, a nascente não é ali, né? A nascente é na nascente mesmo, então a primeira cachoeira é logo a primeira depois da nascente, e essa é a última. Então viu que ali havia um potencial de geração de energia hidráulica, né? E instalou um porto ali instalou um porto com um engenho. E viu, aqui a gente pode usar a energia para mover, não precisa usar o braço humano, não precisa usar a força animal. Então, pelo que a gente sabe, ele fundou tanto um núcleo habitacional na foz, com engenhos também, e um núcleo no interior, com engenho também. E esse é um dos núcleos mais antigos do Brasil. Não foi adiante, é mais antigo que o Rio de Janeiro. Não foi adiante. Pedro de Góes passou aqui por volta de uns 5 anos mais ou menos e desistiu desse empreendimento, mas não devolveu a capitania. Ele deixou a capitania como herança para os seus descendentes, até que o filho dele, Gil de Góes, mais adiante fez uma outra tentativa. E aí é interessante verificar isso, né? Quando houve a divisão de capitanias, o rio Itabapoana era chamado de Managé, e o limite estabelecido era abaixo dos Pargos. E acontece que Pedro de Góes e Vasco Fernandes Coutinho, que era do Espírito Santo, os dois não sabiam onde é que ficava abaixo dos Pargos. Então os dois entraram num acordo e vamos estabelecer um limite mais claro para a gente. Vamos tomar o rio Itapemirim como limite. E eles propuseram isso ao rei de Portugal e ele aceitou.
Então a capitania de São Tomé ia do rio Itapemirim provavelmente até o rio Macaé, enquanto que a capitania do Espírito Santo ia do rio Itapemirim para cima, até encontrar com a capitania de Ilhéus. E depois a capitania do Espírito Santo foi vendida, a capitania de São Tomé acabou não indo adiante, virou capitania do Paraíba do Sul, e depois houve um descendente de Salvador Corrêa de Sá e Benevides que queria reconstituir a capitania de São Tomé com esse nome de capitania capitania do Paraíba do Sul, mas tendo seus limites originais, tomando o rio Itapemirim. Aí dizem que o donatário, que já tinha comprado a capitania, destruiu todos os vestígios de ocupação no rio Itapemirim, que seria a vila de Santa Catarina, para descaracterizar, já que não houve colonização nenhuma. Então são essas brigas que ocorreram no período colonial, e no final das contas essa coisa não foi adiante, porque esse sistema de capitania não vingou. Agora eu pergunto, do ponto de vista ambiental, por que não vingou? Por que Cabo Frio vingou? Por que o Rio de Janeiro vingou? E por que o chamado Norte Fluminense, que não existia ainda com esse nome, não vingou? Não vingou, quer dizer, era difícil primeiro encontrar um porto entre o rio Itapemirim e o rio Macaé. Se vocês examinarem a costa, eu acho que isso é importante também para a gente entender mais ou menos a lógica. Se a gente examinar a zona costeira da capitania de São Tomé ou do Paraíba do Sul, a gente verifica que não há uma pedra sequer. Não existe um ponto seguro para se fazer um porto. A primeira pedra está na foz do rio Itapemirim. A última pedra está na foz do rio Macaé, que é o arquipélago de Santana. E é uma ilhota que está na frente do rio Itapemirim. Nesse trecho enorme, os navegantes já relataram, a gente anda, só encontra areia, né? Porque é uma zona de restinga, né? Então não havia porto. E havia um outro risco maior ainda, que era o medo dos índios, né? E aí o próprio Jean de Lery relata, um francês que veio para França Antártica, no Rio de Janeiro, relata: os habitantes dessa terra representam o povo mais feroz que existe na América. Eles não têm piedade, eles comem tudo. Animais, plantas, pessoas, comem tudo. E não era bem assim o negócio, mas esse mito pegou. Foi lançado no século XVI e foi até o século XIX. Aí começou a cair, né? Mas aí já não tinha mais Goitacá. Aí eram outros povos que também foram exterminados pouco a pouco, né? São Fidélis, por exemplo, ele vai encontrar coroados e puris, mas todos eles fazendo parte de um grande grupo cultural, que é o grupo Macro-G, de fala Macro-G, que entrava por Minas Gerais, Espírito Santo, e já em Cabo Frio eles encontravam o povo tupi. Então esse mito permaneceu bastante tempo, até que os naturalistas estrangeiros que vieram ao Brasil no século XIX começaram a verificar que a coisa não era bem assim. Mas parece que já era tarde. Primeiro, que já havia um processo de aculturação. Segundo, que já tinha havido muito extermínio desses povos. Eles estavam sendo integrados é uma maneira de falar, eles estavam sendo aculturados, entrando nesse grupo todo. Mas então, parece que a gente pode explicar por que a capitania de São Tomé, ou pode levantar uma hipótese, por que ela não foi tão interessante assim? Não tinha pau-brasil, tinha água demais na frente, na zona costeira. Tinha esse povo, o povo Goitacá, que era considerado o mais feroz do mundo. Então vamos para um lugar que seja mais aprazível, que seja mais acolhedor, que tenha porto. Onde que a gente vai encontrar porto? Na região dos lagos. Onde a gente vai encontrar para o Brasil? Na região dos lagos. Onde a gente vai encontrar um povo afável? Não tinha, não. O povo afável na região dos lagos era o mesmo. Então, mas de qualquer maneira, descobriram que eles não eram tão ferozes assim na região dos lagos. E ali, então, o contato com esses povos
foi bem grande, tanto que a arqueologia de contato, como eles chamam, a arqueologia que apresenta tanto elementos nativos quanto elementos estrangeiros, é bastante desenvolvido em Cabo Frio. Aqui na região não tanto. A gente não encontra quase nada. E é interessante para fazer um outro tipo de reflexão também. Na Europa se estabeleceu aquele processo evolutivo de pré-história e história. Eu confesso que para mim história atualmente começa no momento em que os povos se desenvolvem o que a gente chama de cultura. Vamos botar 1 milhão de anos, ou 1 milhão e 500 mil anos atrás que isso acontece. Então não há essa divisão de pré-história e história. A história começou quando surgiu a escrita. A escrita não surge, a escrita é criada, ela é inventada. Ela é produzida para atender a uma necessidade de complexidade de uma sociedade. Quando surgiram as cidades, a cidade não surge do nada, assim. A cidade é construída também. Então eu faço a divisão de, vamos dizer, paleolítico, em que a população ainda vive à base de caça, coleta, pesca. Neolítico, em que a população produz, mas ainda não tem cidades desenvolvidas, e civilizações que a complexidade aumenta. Se a gente pegar e colocar isso na América, não vale. Não vale que a gente vai encontrar aqui. Por exemplo, no caso da arqueologia que foi desenvolvida até agora na região, povos que já têm cerâmica, que já têm uma base fixa e que poderiam ser considerados como neolíticos, mas não tem uma economia de agricultura, eles vivem de coleta, de pesca. Quando a gente chega, por exemplo, e entende o seguinte, a população que está no paleolítico é nômade, porque na Europa, na Ásia era nômade. A gente chega no arquipélago de Santana e uma pesquisa arqueológica mostrou que durante um século a população viveu ali sem produzir nada, sem criar cerâmica, sem produzir nada com pedra, vivia da pesca e da coleta de animais e não precisava andar. A fartura era tão grande que não era necessário fazer essa locomoção. Quer dizer, esses critérios não valem para a América, não valem para a Ásia, por exemplo, não valem para a Oceania. É um critério que se estabeleceu na Europa em função da realidade europeia, não a nossa função. Isso tudo está ligado ao ambiente e está ligado ao ambiente. Mas eu não quero me estender muito nisso não, porque eu estou aqui para falar sobre o rio Itabapuana. Século XVII, a gente vai ver, a professora Paula até está interessada em conhecer a igreja Nossa Senhora das Neves, né? Que está ligada à antiga fazenda da Muribeca, que os jesuítas fundaram no século XVII, assim como fundaram também o solar do colégio, assim como a Campos Novos, em Cabo Frio, região dos Lagos, né? Em Macaé também. Então essa igreja está lá, eu também visitei uma vez só, abriram a igreja para eu conhecer, e é uma igreja muito interessante, ela está isolada no meio da restinga. A gente fala, por que fizeram uma igreja tão solta assim? Ela não era solta. Os naturalistas que passaram por lá, a famosa fazenda da Muribeca. A igreja fazia parte da fazenda da Muribeca. Se a gente toma um naturalista como Maximiliano de Wied-Neuwied, que passou lá em 1815, aquilo era uma beleza. Já não era dos jesuítas, não era mais dos jesuítas. Eles já tinham sido expulsos do Brasil. Mas a fazenda era muito bonita. Né? E depois foi se perdendo, assim como a fazenda do colégio também foi se perdendo lá fica na planície, né? E essas fazendas todas foram vendidas em asta pública, foram compradas por grandes proprietários rurais, e hoje em dia a gente vê essa igreja isolada lá. Isso não acontecia antigamente, é um ponto de passagem. A gente fala, eles passavam pela costa, né, e não se interessavam pelo interior. Eu diria que eles não passavam por aqui, como Manuel Basílio passou. Não passavam pela zona serrana, mas passavam pelos tabuleiros e passavam pela restinga, pela planície aluvial. E essa fazenda era um ponto obrigatório. Aí quando a gente vê essas descrições, né, do ambiente, por exemplo, Maximiliano faz uma descrição notável
do que ele viu em São Francisco de Itabapoana, que a gente conta hoje lá, e as pessoas não acreditam que tenha existido aquilo. Ele diz, na beira da praia, na Restinga ainda, havia um caminho no meio da floresta, e eu entrei por esse caminho com o grupo dele, né? Expedição dele. Entrei nesse caminho e eu vi aves que não existem mais lá, viu plantas que não existem mais lá, viu árvores enormes que não existem mais lá, até sair na Muribeca. E aí ele passou lá uns dias na Muribeca, se preparou para atravessar o rio Itabapoana e seguir em frente, que ele foi até Salvador. Quer dizer, ele tinha uma visão assim um pouco diferente da visão do europeu. Ele dizia, olha, dizem que esses povos nativos não têm religião, pois eu não acredito, não conheço nenhum povo que não tenha alguma crença. Agora, eu vou comprar um deles para levar para a Europa. E comprou, de fato comprou o índio Quake, que também foi uma figuraça até morrer, né? O índio Quake já pensou colocar aquele traje europeu do século XIX num nativo, e o nativo começou a beber demais, porque estava fora do ambiente dele, e aí era motivo assim, de atração turística da Alemanha toda, todo mundo ia ao castelo de Wied para ver o índio, aí o Quake, aí pediu a ele, atira pra gente, mostra como você sabe usar armas. Aí ele pegava a espingarda, usava. Não, a espingarda não, a gente quer que você use arco e flecha. Aí só com dinheiro. Só com dinheiro. E ele bebia, saltava do terceiro andar do castelo, na neve, só até que um dia ele morreu. Então esse depoimento ficou dessa fazenda. Agora, na Foz, estamos na Nascente. No Nascente, isso aqui foi um trabalho que eu fiz no final da década de 90, que o Rio São João, que é um dos formadores do Rio Itabapoana, não é isso? Aí me pediram para fazer um parecer sobre o plano diretor do município. E eu cheguei, eles botaram lagoa, aquela lagoa enorme no plano, eu falei, aqui não tem lagoa. Aí eu aproveitei, eles queriam sair comigo, me acompanhar o tempo todo. Eu falei, não quero que me acompanhe, eu quero ficar sozinho para poder ver o que ninguém, não quero influência de ninguém buzinando no meu ouvido, dizendo que isso aqui é bom, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Eu quero minhas próprias conclusões. Então a gente tem lá um dos formadores do Rio Itabapoana, a gente vê que ele já está com as margens ocupadas, a faixa marginal de proteção do rio já está ocupada. E essa fotografia que eu mesmo tirei, né, de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte, de um helicóptero, num voo que o IBAMA promoveu e me convidou para fazer. Então eu tirei essa fotografia, a gente vê o rio Itabapoana lá com seus meandros, vê do lado de cá Bom Jesus de Itabapoana e do lado de lá Bom Jesus do Norte. Quer dizer, dois municípios, duas cidades em estados diferentes. Isso é comum? Não é muito comum, mas a gente encontra, né? A gente encontra até cidades que estão entre dois países. A gente encontra, por exemplo, Tabatinga na Amazônia e logo atrás Letícia, que está no Peru. E as duas já se encontraram, né? Então isso a gente vê. A questão é que são dois prefeitos, duas câmaras, duas legislações, dois sistemas tributários, e a circulação é muito grande de um lado para o outro. Agora a gente começa a ver a Foz do Rio Itabapoana não era assim. Segundo a informação que eu tenho de naturalistas, o Frederick Hart, que esteve lá, a Foz era reta, embora a corrente oceânica predominante seja de norte para sul, o que faria a Foz mudar, se desviar um pouco para sul. Mas em função do desmatamento
em função do assoreamento, em função da perda de competência do rio Itabapoana em enfrentar o mar, a foz começou a ser desviada para o sul. E foi exatamente na margem direita aí da foz que começou o processo de colonização, a primeira tentativa de colonização europeia. Houve já casos em que o mar avança, o mar ressaca, arrebenta esse pontal aqui, arrebenta esse pontal, avança pelo rio, depois o rio adquire uma função reta até começar a desviar para o sul novamente. Então aqui a gente tem a localidade de Barra de Itabapoana, né, que é a localidade final, que faz parte de São Francisco de Itabapoana. Temos ali a praia, uma praia onde se supõe que essa Vila da Rainha tenha sido criada, porque ali uma enseada que permitia ancoragem de caravelas, né? E ainda há vestígios lá que a gente desconfia que são ou não são, porque pelo menos aquelas pedras de moer cana foram encontradas aí e elas foram levadas para Recife, foram doadas pelo governo do estado para Recife. Disseram que elas iam voltar e houve uma briga muito grande. Fica onde? Fica em São Francisco, vai ficar em Campos, vai ficar onde? E a resposta mais segura: as pedras não voltaram, então não ficaram em lugar nenhum, continuam lá em Recife, né? São pedras enormes que serviam para moagem de cana e sinal de que houve plantio de cana aí, pelo menos até o porto da Limeira. E aqui a ancoragem, a entrada de um navio de médio calado na foz do rio Itabapoana, porque houve uma grande empresa de navegação instalada aí, que é a Mansur, né? Mansur, que se instalou aí. Isso fazia parte de um circuito de navegação de cabotagem, quer dizer, navegação de costa, que pegava todo o Espírito Santo, incluindo o rio Itapemirim, o rio Itabapoana, o rio Paraíba do Sul e o rio Macaé. Eles estavam integrados nessa rota, mas essa navegação ia até o Rio de Janeiro, ou mais até, e subia, ia até Salvador, por outro lado. E esses locais, esses estuários, eram pontos de parada e de abastecimento e de descida de carga e de pessoas. Aqui, outro aspecto que a gente até vai esquecendo com o passar do tempo. O rio Itabapoana entrou no plano de obras do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que foi fundado em 1940 e foi extinto em 1990. Então, nesse período todo, havia aquela concepção de que rio torto é rio errado. Eu, inclusive, conversei com um diretor do Departamento Nacional de Saneamento, o penúltimo, o diretor regional. Ele me disse: olha, a questão é a seguinte, Sofiati, que eu já estava brigando contra essas obras. A questão é a seguinte: Deus fez a natureza incompleta e incorreta. Não porque Ele não tem condição de fazer a natureza certa. Ele fez dessa maneira, incompleta e incorreta, para mandar pessoas da confiança dele completarem a sua obra. Tá tudo bem, doutor. E eu sou uma dessas pessoas. Ele falou, eu sou uma dessas. E ele escreveu isso, né? Ele escreveu que, na verdade, o DNOS era um órgão que corrigia a natureza, que Mangue é uma aberração da natureza, que a Barra da Tijuca tinha que ser toda mudada. Ele só não colocou que ele era um dos enviados por Deus para fazer isso, porque seria muita falta de modéstia, né? Mas ele colocava o órgão como aquele órgão que foi fundado para salvar, para melhorar a natureza. Então aqui nós temos uma obra de canalização. A gente chamava de retificação até pouco tempo, mas olhando no dicionário a gente vê que retificação é correção, é corrigir alguma coisa. Então a gente passou a usar canalização para mostrar uma obra como essa, quer dizer, um rio cheio de meandros, que na verdade tem uma lógica. Se a água
um elemento sábio. Se a água faz isso, é porque tem algum sentido, né? Se a água, ele falava que loucura, vejo que é uma cachoeira, a água se despenca lá de cima, se arrebenta, está tudo errado. A natureza está tudo errada. Então vamos canalizar, vamos corrigir a natureza, vamos retificar a natureza, fazendo canais retos. A gente paga caro por esses problemas hoje em dia, né? A gente sabe que, primeiro, existe toda uma mudança de circulação de água, de flora, de fauna aquáticos, tudo em função desses trabalhos de retificação. Aqui é bacia do Itabapoana. Eu não estou fugindo do assunto. Quer dizer, o rio Itabapoana também entrou nesse plano de obras. Segundo, os rios começam a voltar a formar os meandros que tinham antes, se a gente deixar, né? E essas obras, na verdade, aconteceram no Rio São João, no Rio Macaé, no Rio Paraíba do Sul, na parte baixa, nos canais todos que foram inventados e criados, o Canal da Flecha, que é um rio que não existia, foi feito, o Canal Antônio Rezende, que era um rio que não existia, foi feito. Então essas obras acabaram sendo abandonadas depois que o órgão foi extinto. E depois vieram os comitês de bacia, que eu tenho lá minhas ressalvas com relação aos comitês de bacia, porque eu acho que eles são muito burocráticos. Eles tratam muito a natureza de uma forma burocrática e não de uma forma, não procuram estudar do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista ecológico, do modo geral, né? Então a gente tem esse problema. E aqui parece que o problema é mais sério, porque nós começamos aqui com a ideia de comitê de bacia quando a gente veio com o projeto Managé, que era mais abrangente, era um projeto megalomaníaco, reconheço. É uma coisa importada da França e tinha uma opção de instâncias, né? E aquilo não ia dar certo. Depois então veio pela Lei das Águas de 1997, veio a ideia de dividir o Brasil todo em comitês de bacias. O estado do Rio de Janeiro acabou sendo dividido em 10. O Rio Itabapoana era 10º comitê. Era sempre cuidado, mas acabou passando para o comitê, para a região hidrográfica 9. Então, uma vez, uma pessoa daqui, conversando comigo numa reunião do comitê, me disse: olha, pessoal, o negócio é o seguinte, eu venho aqui representando o Rio Itabapoana, eu sou de Bom Jesus, a pessoa, sou de Bom Jesus, chego aqui, o pessoal só fala de canal e comporta. A gente não tem isso tudo que se tem aqui, porque é outra realidade. De fato, o Baixo Paraíba é outra realidade. É um rio que tem uma margem direita mais baixa do que o leito médio do rio. Um rio que tem a margem esquerda mais alta. O Rio Itabapoana não, é rio normal, né? Então não cabe isso. E eu venho para cá, só discutem isso. E não é a nossa realidade. Mas então a questão é de retomar esse comitê específico da bacia do Itabapoana, que é a última bacia do estado do Rio de Janeiro em termos geográficos, porque negócio de estado é uma coisa que a gente inventa também, né? De repente pode haver alguma reforma. Eu não sei se vocês sabem de um plano de 1873 em que o Espírito Santo queria estender suas terras até a Lagoa Feia. E Campos, em 1855, queria estender os seus domínios até o rio Itapemirim, alegando elementos históricos, né? Então, de fato, uma bacia específica para o Rio Itabapoana cabe, porque são realidades diferentes, existem questões próprias relativas ao Rio Itabapoana que merecem uma dedicação especial a ele. E por outro lado, enchente, essa questão de cheia e enchente, a gente tem que fazer uma distinção quanto a isso. No século XIX falava-se em cheia, no século XVIII também, cheia, quer dizer, todo o rio tem o seu regime hídrico, a água mais baixa, aquele período de estiagem, o nível baixa, né? A vazão é menor, e chuva, em período de chuva, o nível aumenta, a vazão é maior. Então essa oscilação era considerada normal. Mas na medida em que começou a haver desmatamento, erosão, assoreamento, barramento,
e uma série de outras intervenções que os rios sofreram, inclusive o Itabapoana, esse regime hídrico foi alterado. Então, hoje em dia, o rio enche muito em período de chuva e seca muito em período de estiagem. Então, isso de cheia a gente passa a enchente, de estiagem a gente passa a seca. São os conceitos mais recentes. Aqui a gente tem um caso de chuva intensa. Eu acho que a última cheia que a gente teve na região foi a de 1966, que era assim mais ou menos previsível. Hoje esse processo de oscilação não é mais previsível em função das mudanças climáticas do mundo, né? Então a gente tem isso. Tem aqui do lado o rio Itabapoana invadindo a cidade, ou pelo contrário, as pessoas falam, o rio está tomando o que é seu, né? O rio não tem noção de propriedade privada, né? O rio não é dono de nada, nem tem também nenhum espaço. O rio tem uma área que ele ocupa, é um vale, e que esse vale oscila, o rio oscila de acordo com as estações do ano. Então, na verdade, o que nós temos aqui é a invasão do leito do rio por Bom Jesus de Itabapoana de um lado e Bom Jesus do norte do outro. Então, quando o rio faz isso, as pessoas ficam muito aborrecidas, entendendo que o rio está invadindo o que é delas. A gente vai ver isso em Itapiruna, vai ver isso em Cardoso Moreira, vai ver isso em Bom Jesus de Itabapoana, Bom Jesus do Norte, vai ver isso em Campos, né? O rio transborda lá e o rio arrebenta as coisas todas. Os regimes hídricos estão alterados, profundamente alterados em função dessas intervenções todas que foram feitas. Imagine o que é uma barragem que desvia 2/3 do rio Paraíba para o rio Guandu, onde ele é devidamente poluído e onde a captação d'água tem que ser interrompida e o abastecimento público está comprometido. Então, desviar 2/3 do rio, vamos dizer, são 3 rios, a gente pega 2 e desvia para um riacho, que era o Guandu, e deixa um riacho para o rio, que era rio mesmo. É claro que isso vai ter efeito na foz, isso vai ter efeito no abastecimento público, na diluição do esgoto, né? Então aqui a gente vê mais o rio Itabapoana num período de estiagem. E eu sempre faço isso. Eu tinha alguns informantes, porque eu trabalhei no Conselho Social em Campos, então eu tinha alunos de Bom Jesus, alunos de Cachoeira Itapemirim, e então eu fazia contato. Está havendo enchente aí? Fotografa para mim e me manda. A pessoa mandava. Está havendo estiagem seca? Fotografa e me manda. Tem umas fotografias incríveis. Eu não podia estar em todo lugar, eu pedi as pessoas para me ajudarem, né? Então isso me permitiu fazer uma avaliação qualitativa, não quantitativa. Eu não estou medindo vazão, eu estou vendo o que acontece, né? As casas são afetadas pela enchente do rio, porque na verdade elas estão em lugar indevido. A gente não vai encontrar nesses lugares faixa marginal de proteção preservada, né? Como na conversa que a gente teve antes aqui, é de Bom Jesus de Itabapoana para baixo que o rio fica mais crítico. Para cima ele já está sendo recuperado. Bom Jesus de Itabapoana e Bom Jesus do Norte são os 2 únicos núcleos urbanos que estão na margem do rio. Nós tivemos uma conversa antes, para eu estar falando essas coisas aqui, e com uma pessoa que conhece bastante. Eu diria que Barra de Itabapoana também está na margem do rio, mas não sofre tanto essas consequências porque ele já está na foz, né? Então a gente vê isso também, e tem fotos que mostram uma situação mais grave. Aqui, por exemplo, aqui nós temos lançamento de esgoto, é isso mesmo? Dentro da cidade? Lançamento é isso? Então, olha, não se sintam... Bom jesuense não deve falar, puxa vida, minha cidade, esse professor veio de fora só para mostrar a derrota nossa, né? Não, em qualquer outra cidade a gente vai encontrar isso.
isso é um processo geral. Quando a gente toma, por exemplo, o Rio Paraíba em São Paulo, é uma coisa louca. Quando a gente toma o Rio Tietê, quando a gente toma o Rio São Francisco, vocês não podem imaginar como o Rio São Francisco no século XVI era espantoso, né? Os cronistas dizem, há 4 rios na América que assustam: o Amazonas, o Parnaíba, o São Francisco e o Rio da Prata. Eles parecem verdadeiros mares. A gente pode navegar 50 quilômetros da foz, adiante da foz do Rio São Francisco, que a água ainda é doce. Aí hoje a gente vê o Rio São Francisco, todo ele barrado, não só o rio principal, mas os afluentes, também outros rios menores. Aí a gente fala, bom, mas é só aqui no Brasil? Olha, eu andei onde eu andei na Europa, que ninguém liga porque eu estou querendo ver, né? Os meus roteiros são assim, uns roteiros alternativos, sem entrar em biboca, sem parar em lugar que ninguém quer parar. Eu fui ver os rios, são limpos. Fiquei hospedado numa casa na Alemanha, do meu primo, e de repente de manhã eu levanto assim, um navio enorme andando pelo rio Meno. Eu falei, caramba, que maravilha, um navio desse tem calado no rio. Meu primo falou, o calado é mantido porque eles fazem retirada de sedimento constantemente. Eu falei, e essa água, eu posso encostar, botar na boca? Pode, é limpa, o esgoto não se joga aqui. Aí saí mais adiante, um ganso selvagem, até me atacou, na beira do rio. E eu falei, que beleza que é isso tudo, né? Mas acontece que são rios domesticados. E a última informação que eu tive é que esses rios perderam vazão e os navios não podem mais circular neles. Se a gente pega o Rio Tejo é todo barrado, ele resfria a usina nuclear, ele tem uma série de problemas. Quando a gente vai para o sul de Portugal, o menor, o Rio Mira, por exemplo, é um rio minúsculo. Se a gente comparar com o Rio Itabapoana, deve ser a terça parte. No entanto, tem 10 barragens. 10 barragens e aqui a água toda acumulada e incêndio atrás de incêndio, porque a área ficou muito seca. Tá, então, agora, poluição a gente não vê. O tratamento da poluição da água é muito grande, muito efetivo. A gente pode, de fato, ter isso, né? Mas essas oscilações, aquilo que chamam de ocidentalização dos rios. Esses rios foram, quando Hermann Burmeister, por exemplo, naturalista alemão, passou pelo Brasil em 1850, lá na altura de Itaucara, que era São José de Leonice, da Aldeia da Pedra ainda. Ele falou, caramba, isso aqui é o Rio Reno, mas muito mais bonito. Era o Rio Paraíba, muito mais bonito do que o Reno. E o Reno já está muito alterado. Se ele voltasse agora, eu fico imaginando, se voltasse, ele dizer, puxa vida, não foi por aqui que eu passei, né? Esse rio aqui está muito detonado. Na verdade, os rios estão muito detonados. Pelo menos os rios do Nordeste, Sudeste, Sul. Centro-Oeste também, porque Centro-Oeste é considerado assim a caixa d'água do Brasil, mas a gente, quando sobrevoa, verifica que os rios estão em péssimo estado, né? Aqui, que vocês conhecem bem, barragem de Rosal, da qual eu trouxe aqui o rima para doar a biblioteca. Você sabe que essas intervenções também afetam muito, né? Na medida que a circulação de peixes, que a reprodução dos peixes fica comprometida na medida que eles não podem circular livremente. Então isso afeta a fauna do rio, afeta a flora, afeta o regime hídrico do rio. Eles dizem, não, o rio, essa represa, eu estava aqui na audiência pública, aqui em Bom Jesus mesmo, essa represa não vai segurar a água totalmente, vai correr a fio d'água. Aí uma bióloga da UF que estudou isso vinha para cá de noite e ficava examinando o Rosal e disse, é tudo mentira. Eles trancam, acumulam a água e não flui água para jusante. Então aí o rio fica muito raso abaixo e fica muito fundo, muito volumoso acima. A gente vai ver em quase todas elas. E para terminar, esse projeto aqui que está em andamento, na foz do rio não, propriamente, mas é quase que um outro rio.
na margem esquerda do rio Itabapoana, que é o Porto Central. Esse Porto Central é assim uma imitação do Porto do Açu. Eu diria que, do ponto de vista ecológico, eu não colocaria nenhum empreendimento dessa magnitude entre o rio Itapemirim e o rio Macaé. Essas pessoas não conhecem a costa. Aliás, não conhecem não, até podem conhecer, mas não levam isso em consideração. Hoje em dia o Porto do Açu está sofrendo alguns problemas que eles não levaram em conta. Tipo, ventos muito fortes. A costa toda apresenta isso. Salinidade muito elevada. Também acontece isso. Encharcamento do solo e afloramento do lençol freático. Então são problemas que eles estão enfrentando, mas ninguém sabe de nada, porque isso não convém dizer, já que os estudos de impacto ambiental disseram que não, tudo bem, tudo tranquilo. Eu fui procurado, inclusive, pela empresa que fez os estudos, querendo que eu entrasse, me integrasse ao grupo. Não estou interessado, não. Eu não estou interessado, até porque eu sei que um empreendimento dessa magnitude aqui não cabe. Não sei se cabe em algum lugar, mas eu sei que aqui não cabe de jeito nenhum. Quando colocaram pedra em Barra do Furado, não sei se vocês conhecem direito, quando colocaram lá, tentaram prolongar a Barra do Furado mar adentro, o que foi que aconteceu? Não levaram em consideração correntes marinhas. Então, a corrente predominante vem de Quissamã para Campos. Acumula areia do lado de Quissamã e erode do lado de Campos. Esse porto aqui também tem esse mesmo processo de espigões. O Porto do Açu já está com esse problema de acumular areia de um lado e de outro e de afetar a circulação de areia, a circulação das correntes marinhas. Então, na verdade, eu queria terminar aqui. Não sei o que falar a respeito, depois de terminar isso tudo, mas eu acho que é a contribuição que eu poderia dar, né? Além dos livros que eu queria deixar como doação para a biblioteca. Eu posso mostrar agora? Então deixa eu mostrar, deixa eu ir para frente, que essa mesa aqui é uma forma de proteção que as pessoas assim, mais idosas ou tímidas tomam para ficarem protegidas. Olha os livros. Deixa eu acrescentar agora. Holoceno é uma discussão. É a discussão que está sendo travada atualmente. Eu não sei se vocês já observam que nos meios acadêmicos os pesquisadores gostam muito de conceitos. Às vezes não, quase sempre, o conceito é substituído pela realidade. No meu entendimento, o conceito sempre serviu para abordar a realidade, para explicar melhor a realidade. Mas na medida que o conceito se torna, ele em si, uma realidade, e é motivo de estudo, eu já fico meio desconfiado. Então é uma discussão só a respeito disso, porque está todo mundo falando do Holoceno, agora é Capitaloceno, agora tem vários nomes. Negroceno. Por que Negroceno? Uma pessoa do movimento negro me falou isso. Eu falei, não, olha só, você está usando Negroceno no sentido positivo. O antropoceno está sendo usado no sentido negativo, né? Então, cuidado com relação a isso. Então vou mostrar em bloco para ir mais rápido. Esse aqui, o ano da pandemia, é livro de contos que eu escrevi durante a pandemia, para não entrar em desespero, né, para não entrar em depressão. Então eu fiquei escrevendo a respeito disso e depois descobri que muita gente fez isso também, que o livro na verdade não significa nada. Poesia é alguma coisa também que eu depois escrevi. Quando eu fiz minha tese sobre manguezal, eu andava com um gravador e uma máquina fotográfica sozinho, no meio daquela lama toda, né? E eu ia gravando não só o que eu via, que me ia interessar na pesquisa, assim como eu ia gravando também, assim, aqueles insights, eu diria, poéticos, pelo que eu estava vendo. Aí eu falei, bom, fui estimulado a publicar isso nesse livro. Esse aqui mais recente também, que é Intervalo. Intervalo significa, o próximo passo é para encerrar. Mais manguezal, né?
Esse aqui é uma missão muito grande, mais manguezal também, tempo e espaço no manguezal, que não vai interessar muito aqui a biblioteca, a pesquisador, mas sempre fica. Aqui, eu juntei tudo isso aqui, toda a minha trajetória de 50 anos no movimento ambiental. Esse livro foi publicado em 2022. Porque eu achava que essa memória tinha que ser registrada, sabe? Isso se perde em jornais, em revistas, e eu achei que cabia isso. Não uma homenagem a mim, não, mas mostrar que é uma luta que vem de algum tempo atrás, de 50 anos, e que na década de 70 ninguém dava bola para isso. Imagina eu escrevendo um artigo em 1979 sobre mudanças climáticas e ao mesmo tempo atacando a ditadura militar, porque um coronel era o chefe do serviço meteorológico e o coronel dizia: vocês não sabem de nada, vocês falam que o rio aumenta quando não tem mata, e ao mesmo tempo vocês falam que tem água quando tem mata. Eu falei, o coronel na certa foi colocado aí, não tinha nenhum conhecimento a esse respeito, né? Aqui as estiagens e as chuvas, as enchentes e as estiagens, eu gosto disso. Então reuni, eu acho que aqui é geral para a região. Mais poesia, né? Aqui do global local é essa abordagem que eu costumo fazer, não ver a região como isolada em si mesmo. Isso é história, é uma história assim, bairrista que a gente tem, né? A história, no meu município começou tudo. Eu vejo essa discussão onde eu moro. Não, aqui começou tudo. Aqui começou o mundo, né? Aqui começou a colonização europeia. Aqui é o centro do Brasil. É tudo assim uma história bairrista. Então, conectar, que a gente chama de história conectada. Conectar o regional ao global e verificar se de fato é isso. Quando eu olho esses prédios, eu vejo esses prédios não são dos povos nativos, não tem esses traços. A gente trouxe isso tudo de fora, essa influência de fora. Então está aqui nesse livro também. É tanta coisa que eu não sei. É que eu vou no Noroeste, especificamente, que eu vi que a biblioteca não tinha ainda. Isso aqui eu tenho reunião, inclusive. Aqueles artigos sobre memórias de Itabapoana estão aqui, e alguma coisa mais, né? Mas eu peguei o Noroeste todo de uma maneira geral. No tempo do folclore, isso aqui é um livro saudosista meu, eu não sou saudosista, mas é um livro de uma época em que eu me dedicava a esses estudos. Então eu reuni tudo também e coloquei nesse livro. Aqui as reflexões sobre história ambiental, né, que é uma coisa ainda que as pessoas não têm muita intimidade, não aceitam muito bem. Eu vejo colegas meus que já estão quase com a minha idade, que não passam ao largo da questão ambiental. E são professores de história, mas passam ao largo, não querem saber disso e dizem, além de não gostarem, falam, isso aí não é história, não vou entrar nessa. Manguezal de novo. Na história da cultura do Brasil, em meio à pandemia, reflexões que eu fiz também durante a pandemia, lendo aqueles autores todos que diziam, isso não é pandemia, né? Isso é pandemia, isso tudo. Então, na arte, como se manifestou na arte, como na poesia, de modo geral. Aqui sim, um livro todo ele dedicado ao século XVI na região. Né? Não tem aqui não são documentos, são escritos meus que eu acho que complementa esse livro aqui, está nesse aqui também. Esse aqui são documentos 16 e 17, esse aqui só 16. Por outro lado, deixa eu ver, eu vou acabar, pessoal. Crônicas da Globalização, na minha mesma linha de história conectada. Pé no Mangue, que é sobre manguezal, inclui do Rio Itabapoana. Mas de plantas exóticas, espécies exóticas, aliás, introduzidas. Isso aqui é uma outra forma de mostrar que a região, tanto tomate, por exemplo, veio de onde? Eu costumo fazer esse teste. Tomate. Veio aí e fala, não, veio da Europa. Basta ver o McDonald's, por exemplo.
É coisa europeia, coisa americana. Veio de lá. Não, o tomate é americano, nasceu na América do Sul. Né? Batata inglesa, claro que é da Inglaterra. E batata inglesa é o quê? Batata inglesa é peruana. Né? Foi levada para... Aí que o Veríssimo falou, quando o último índio morreu no Brasil, ele lançou uma maldição. Olha, vocês vão se intoxicar com batata inglesa e com tomate nas lanchonetes. Essa é a minha maldição. Então aqui muito... Jaca, por exemplo, se eu falar jaca é nativa, está na cara. Estou vendo aqui jambo. Nada disso é nativo. Isso tudo vem da circulação muito grande de plantas e animais, mais plantas que animais, no século XVI principalmente. Capim braquiária, falou, capim braquiária vem da África. Aqui capim furachão. Então eu fui atrás do capim furachão, foi apresentada uma dissertação de mestrado na UENF sobre o capim furachão. É o único capim que usado na pecuária que é nativo da América. Aí cheguei lá, a pessoa que estava defendendo ele falou, não, isso aqui vem da Índia. Está aqui, capim pé de galinha, ou capim cidade, que está na cidade, aquele capim que tem um ramo assim na fonte. A gente fala, mas isso aqui é daqui mesmo, nasce em qualquer canto. Não, também vem da Índia, né? Lixia é daqui, dá muito bem aqui, vem da China. Então várias espécies que a gente julga que são nossas, vieram em função de todo esse trânsito, de todo esse processo colonial. E finalmente está aqui o imã de Rosal. Isso tudo aqui eu ofereço para a biblioteca, porque eu verifiquei antes. Agradeço a atenção. Se vocês tiverem alguma, não sei se tem de consideração, observação, né, eu estou à disposição e com muito medo, né, porque vai que alguém fala uma pergunta.